Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, Milton Filipelli. Tá bom, Milton? Estou bem. Pronto aqui já para o nosso trabalho de hoje, agradecendo todas as comunicações que temos recebido. E a nossa saudação aqui fraterna é de que os bons espíritos possam nos ajudar sempre. E nós precisamos dessa ajuda, né, Milton? Muito. Meu amigo Milton, nos foi encaminhada uma solicitação que é bastante corriqueira e a gente às vezes não se dá conta disso, né? Diz o seguinte a pergunta do nosso companheiro: como é que uma pessoa, isto é, um espírito encarnado, pode obsediar um espírito desencarnado? E por que isto acontece? A gente tem que falar um pouquinho das causas da obsessão, os laços que acabam unindo, enfim. Olha, eu penso que a pergunta ou a necessidade de um conhecimento maior se deve a partir daquele programa ou dos programas que nós realizamos tratando dessa matéria, obsessão e desobsessão. Então agora, como ela começou muito bem, podemos dizer assim, realmente, uma pessoa é um espírito encarnado. Eu posso dizer, e um espírito é uma pessoa desencarnada. É isso. Lembrar-se que a obsessão se caracteriza como uma enfermidade de origem espiritual. Isso está lá no capítulo 23 do livro dos Médiuns. A obsessão se caracteriza como uma enfermidade de origem espiritual. Para o espiritismo, porque para a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia, que estudam a alma e também as funções e disfunções da mente, que é assim que eles chamam, então não tem a mesma conceituação que o espiritismo tem. Para o espiritismo, a obsessão se caracteriza como uma enfermidade de origem espiritual. E esse aspecto que demarcou bem Kardec, de origem, mostra que o fator que desencadeia é o fator de ordem moral entre os espíritos, a conduta moral. É o procedimento de ética que os homens adotam, e os espíritos também, para poder se relacionar com os semelhantes. Ora, nós vivemos, falando desse assunto de fator moral, nós vivemos, no caso, quando estamos encarnados, em uma situação existencial onde tudo é levado em conta pela maneira moral como a gente resolve as coisas, como a maneira ética que a gente resolve as coisas. Então, nesse assunto ligado de relacionamento, é onde existem mais equívocos, erros, desvios, delinquência entre os espíritos, desequilíbrios. E tudo está centrado de acordo com o grau do egoísmo. Quanto mais egoísta for a pessoa, mais ela se volta para as coisas somente do mundo material. Mas isso, Milton, é inversamente proporcional à evolução do espírito, né? Claro que quanto mais, digamos, espiritualizado, se a gente gosta dessa expressão, o espírito está menos voltado para as coisas materiais. Mas quanto mais conhecimento moral, menos maldade, vamos dizer assim, o espírito tem, né? Menos agarramento mesmo. As coisas e as pessoas, porque também a obsessão se caracteriza de acordo com esse agarramento que a gente tem com as pessoas. E devido ao tamanho, o grau do egoísmo, dispara os sentimentos que vão serem trabalhados na obsessão, que é ciúme, inveja, ódio, sentimento de vingança principalmente. Porque quem nós chamamos de obsessor é um enfermo que recebeu os efeitos das causas produzidas por aquele que nós chamamos obsediado, que agora é tido como uma espécie de enfermo e que precisa ser tratado. Não, na realidade, os dois precisam resolver o tipo de problema que deu origem a essa causa. Muitas das vezes, se essa
essa solução, digamos assim, não se dá de forma amistosa entre esses dois, né, os espíritos, depois chega ao caso de eles reencarnarem numa mesma família, né, Milton? Até pode ser, sim. Até pode ser, porque quando a gente usa a palavra desobsessão, não é só o afastamento, porque essa palavra desobsessão, as duas, o prefixo, des, dá a impressão que afastando o espírito obsessor, você já resolve o problema da enfermidade. Não é bem assim. Conforme nós estamos falando, nós estamos tratando dos efeitos que precisam remontar às causas produzidas. As causas são as origens. Então, na verdade, a palavra desobsessão deveria ser melhor entendida por todos, principalmente pelos espíritas, de que é aquele momento solene em que os enfermos, padecentes dessa enfermidade, se ajustam, entram numa espécie de acordo de ordem moral e, portanto, vão usar ali de um recurso fantástico chamado perdão. Perdão pelo que me fez e perdão pelo que eu fiz. Tem sempre, eu lembro sempre de uma questão que está na Revista Espírita de 1865, se não me falha a memória, no mês de julho, que está lá dito, cura moral dos encarnados. Você já usou? Eu sempre me lembro disso, porque quem tiver oportunidade de ler, se a gente pensar um pouquinho, refletir sobre aquilo, que todas as curas, aquela cura que a gente quer obter, passa por essa questão. Se a gente não mudar aquelas coisas negativas que a gente tem, não é o espírito, não é ninguém que vai mudar, somos nós que temos que mudar isso. E enquanto isso não ocorrer, vamos dizer assim, aqui bem entre aspas, nós continuaremos sofrendo. Né? É isso mesmo. Olha, vocês têm usado brilhantemente essa argumentação, me lembro dos programas, porque realmente é uma descrição real produzida por fatos e a argumentação ela é brilhante mesmo. Por quê? O fator moral está aí no topo das necessidades. Afinal, o Kardec, quando fala a respeito da melhora do indivíduo, não deixa de mencionar que é preciso que haja uma melhora de ordem moral. Não é só o conhecimento, mas é a melhora do procedimento ético e moral do indivíduo. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e não pôr em prática, exatamente, né? Como dizem, a teoria na prática é outra, e né? É mesmo, porque nós somos testados 24 horas por dia. E não digo testados por outrem, testados pela própria consciência, visto que nós já conhecemos o que é certo fazer e o que é errado fazer. Quem disse isso foi Sócrates. Ele pegou bem esse assunto ligado com o livre-arbítrio, que é o direito de fazer, mas fazer aquilo que se pode e que deve ser feito. Uma outra questão importante você falou por cima, mas com relação às causas que acabam originando a obsessão. Normalmente, a pessoa que hoje é o chamado obsediado, no passado deve ter feito alguma coisa para que esse espírito que hoje é o obsessor tenha sido levado a isso, né? Isso mesmo. E não é preciso que esse passado seja muito antigo, não, às vezes na presente encarnação. Esse passado desta encarnação. Ontem disparou a causa. Com certeza terá efeitos. Um ou mais. E às vezes essa história que você mencionou há pouco, da necessidade do perdão, para acontecer se arrasta por encarnações, né? Isso. Não há como prever a cura da obsessão em apenas uma única encarnação, dependendo de fatores predisponentes, de agentes, de situações, porque fica impregnado. O espírito ele faz uma impregnação no seu psiquismo, digamos, né? É uma forma de expressar-se, e isto vai se alongando na medida em que ele vai fazendo novas experiências. Quando o sentimento é de vingança, isso se cristaliza no pensamento do espírito, ele não vê outra coisa a não ser aquela necessidade de vingar-se
daquilo que uma ou outra, várias pessoas fizeram. Você sabe que o que me parece, Milton, que muitas vezes, digamos aqui, é assim, o nosso companheiro aqui fala, como uma pessoa pode obsediar um espírito desencarnado, né? Essa é a questão central. Então, às vezes, o encarnado, quando alguém lá do seu relacionamento desencarna, ele fica com aqueles pensamentos, por que fez isso, por que não deixou herança para mim, ou outras coisas mais. Ele não se dá conta que aquilo é algo extremamente nocivo para aquele espírito que retornou para a erraticidade, né, Milton? E dependendo da situação que ele se encontra, pode vivenciar isso com uma maior força, e se ele tiver uma condição diferente daquele que ficou aqui encarnado, ele pode realmente sair-se melhor. Mas na maior parte das vezes, segundo os relatos, o espírito ele ainda fica atrelado às situações e às pessoas que sofreram dessa enfermidade. Tá, mas agora importante, acho eu, como é que isso se dá, Milton? Bom, se dá, conforme nós estamos falando, você repetiu 2 vezes, é a ligação de pensamentos. Os pensamentos centrados, eles imantam os espíritos. O que está encarnado, ele persegue com o pensamento o espírito desencarnado. E ele se sente incomodado, desconfortado. Aonde quer que ele se encontre, ele estará sempre ligado pelos laços do pensamento e vinculando aos fatos criados por ocasião dos acontecimentos que promoveram a obsessão, o início da obsessão. Aquilo fica na lembrança do espírito constantemente, devido a essa ligação de quem fica, porque o obsessor é aquele que está encarnado, não é isso que mostra aí? Isso. Então, o obsessor é esse aqui. E a pessoa mostra visivelmente isso. E quando digo visível, é até na aparência física, de que ela ainda se encontra amarrada a essas dificuldades que teve por receber. O obsessor hoje é aquele que recebeu no passado de um tipo de manifestação de comportamento de outra pessoa, de um espírito também. O fato é que a pergunta se refere ao laço da obsessão que une um ser encarnado na condição de obsessor e aquele que já partiu, que está em estado de erraticidade. E olha, às vezes está bem perto, porque a atração magnética, a ligação é forte. Entendeu? Essa é outra coisa que é importante as pessoas entenderem. Por vezes, ou na grande maioria das vezes, os espíritos, eles retornam para os lugares que eles iam habitualmente. Por atração magnética. Sim, mas eles mesmos, quando desencarnam, onde é que eu vou quando eu saio para algum lugar e eu volto, por exemplo, para onde? Normalmente eu volto para minha casa. Devido a essa ginástica que é feita magneticamente falando. Então, às vezes a gente, com o pensamento, acaba obsediando, como você falou, o espírito está ali do lado, da nossa casa mesmo, está ali. Não está em nenhum lugar, está ali do lado. E aí acaba isso se tornando uma coisa negativa para o futuro, né? Para o presente e para o futuro, né, Milton? Isso mesmo. A gente pode simbolizar o coração como, digamos, o veículo dos sentimentos, porque parece que na poesia é assim que a coisa se dá. Mahatma Gandhi fala disso para uma moça que o acompanhou bastante, inglesa por sinal, e que depois de todo o trabalho feito que resultou na libertação do povo da Índia, quando ela vai retornar para a Inglaterra, ele diz, olha, aonde você estiver, o meu coração também vai estar. Jesus também falou do pensamento e do coração representando os sentimentos. Nós podemos dizer que os espíritos entre si, eles podem mudar a sua localização, mas o seu sentimento estará na proporção daquilo que foi criado, vivenciado por todos. Dizendo isso, eu estou me lembrando do aspecto de família. Os espíritos desencarnam, são familiares, desencarnam, mas sempre estão ligados
em decorrência desse sentimento ou dos sentimentos que os uniram. A gente precisa pensar nisso. Pensar bastante, porque nós temos que aprender a viver com independência, conforme Jesus propôs. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu falo sobre essa matéria, eu sempre digo, tentando resgatar um pouco do conhecimento que nós temos das lições de Jesus, de que ele se referia à verdade como realidade espiritual. Nós precisamos conhecer a nossa realidade espiritual para vivermos melhor a todos os instantes. E a nossa realidade reúne conhecimento da lei de imortalidade, lei de evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Antes de fazer alguma coisa para alguém ou para muitos, é bom que a gente responda essa pergunta: que efeitos terá esta ação? A gente normalmente quer resolver os nossos problemas, sem pensar os nossos anseios, e o resto fica tudo tem relegado a um momento. Tudo tem consequência. E a gente, por vezes, não tem nem consciência que a gente fala da lei de causa e efeito. Alguns falam, você vai colher o que planta, e é a mesma coisa no fundo. Mas a gente não pensa nessa relação, né? Que nós vamos realmente colher o que a gente planta, né? Que a colheita vai ser certa, não é isso? Com toda certeza. A minha mãe não fazia palestras porque, além de não ser espírita, não tinha o dom da palavra, era uma pessoa do interior, da roça, e ela usava uma expressão: aqui se faz e aqui se paga. É uma maneira também de entender que a gente precisa tomar cuidado com o procedimento. Então é algo que a gente tem que começar a pensar, porque como a gente mencionou, essas questões às vezes de diferenças que a gente acaba causando entre nós e outros espíritos podem se arrastar às vezes por muitas encarnações enquanto não houver realmente o perdão. E também a gente tem que fazer a nossa parte. É outra questão que a gente tem que ter em mente, né? Se o outro não perdoou, aí já é um problema dele, né? Nós temos que fazer a nossa parte da melhor forma. A gente não pode resolver a vida dos outros. Com naturalidade, sem artificialidade, sem coisas encomendadas, sem coisas padronizadas. A coisa saída do sentimento mais puro e mais nobre, que é o que melhor podemos fazer. O restante fica por conta das decorrências que nós produzimos. Temos que estudar bastante, né, Sandro? O Espiritismo oferece uma farta contribuição para isso. E, nesse caso, vamos recomendar, mais uma vez, já falamos aqui do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata desse assunto ligado com essa enfermidade. E lembrando aqui que a obsessão, além desse caso do encarnado para o desencarnado, há também do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado. Enfim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, não é isso? Isso mesmo. Nossos pensamentos. E palavras, porque às vezes a gente não percebe que uma palavra pequenina, mas dita em determinados momentos, pode criar e gerar... Mas você sabe que um dia desse eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente externa, mas aí a pessoa que está do outro lado acaba sabendo, como nós aqui estamos conversando. Mas os casos de pensar são mais graves, porque a gente não fala, e às vezes a pessoa acha que nós morremos de amores por ela. No fundo, a gente queria que ela... Sim, não precisa falar mais nada. Qualquer coisa menos boa. Mas, enfim, nós precisamos policiar, sobretudo, o que pensamos. Porque se a gente pensar direito, a gente nem fala errado, né, mesmo? Até por efeito de utilidade, devemos pensar o bem. É isso aí. Até para nós mesmos, né? Efeito de utilidade. Estamos chegando ao final deste programa. Agradecemos a atenção generosa de todos e desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos sempre que este programa e todos os outros nossos programas podem ser assistidos no site kardec.tv. É só isso, kardec.tv. Fácil de lembrar, curtinho.
E esses programas têm sempre o objetivo de levar os esclarecimentos da doutrina espírita, e nós aqui procuramos nos basear nas obras também de Kardec, né, para a gente trocar as nossas ideias, as nossas referências para quem quer estudar sobre isso. A gente sugere sempre os livros de Kardec. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!